Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui em mais um resumo das nossas aulas de raciocínio lógico. Nesse resumo de hoje, eu vou falar para vocês como que a gente utilizou, como que a gente aprendeu a utilizar diagramas de Venn, uma ferramenta extremamente útil em raciocínio lógico, para a gente conseguir entender como que a gente pode lidar com problemas relacionados a conjuntos, problemas matemáticos envolvendo quantidades, tá certo? Envolvendo até mesmo porcentagens. Também a gente vê no resumo de hoje como que a gente utiliza essa ferramenta até para eu conseguir validar alguns silogismos. Então vamos direto aí para a apresentação de slides. Vocês já devem estar conseguindo ver aí na tela então de vocês a nossa apresentação de slides para esse resumo de hoje. E o que eu quero relembrar aqui com vocês? Primeiro, nós vimos um exemplo onde nós poderíamos utilizar diagramas de Venn. Temos aí um problema que eu passei em aula para vocês. O problema tinha o seguinte enunciado. Numa pesquisa, verificou-se que das pessoas que foram consultadas, 100 delas se informavam por um site A. 150 delas se informavam por um outro site B. 20 dessas pessoas se informavam pelos dois sites, tanto A quanto B. E 110 não se informavam por qualquer desses dois sites. E aí eu queria saber qual é o número total de pessoas que foram consultadas nessa pesquisa. Só de ler o enunciado, intuitivamente a gente tem a vontade de fazer o quê? Querer somar 100 com 150, mais 20 e mais 110 para poder chegar no resultado total. Ou seja, eu vejo todos os números que estão aí no enunciado, quero somá-los simplesmente e assumo que esse deve ser o número total de pessoas que foram consultadas. Mas nisso não é verdade. Por quê? Porque nós temos pessoas que tanto pertencem a um conjunto A quanto a um conjunto B e, portanto, existe uma intersecção desses dois conjuntos. Quando eu simplesmente somo os números relativos aos conjuntos, eu estou somando duas vezes uma mesma quantidade, aquela quantidade que está na intersecção. Tá certo, então como que eu uso diagramas de Venn para eu poder visualizar de uma maneira clara quais são os números corretos que eu devo somar para chegar no total de pessoas? Primeira das coisas, eu tenho que separar as informações do enunciado com calma para eu poder tê-las fácil, para eu poder desenhar os meus diagramas de Venn. Primeiro delas, destacando essas informações. O conjunto A tem 100 pessoas. O conjunto B tem 150 pessoas. A intersecção entre A e B tem 20 pessoas. E 110 pessoas não fazem parte do conjunto A nem do conjunto B, estão ali separados, tá? Com essas informações em mãos, o que eu passei para vocês? Um passo a passo de como você monta os diagramas de Venn a partir delas. Então, o primeiro passo é começar sempre pela intersecção. Se você tiver o número de pessoas, ou o número de dados, né, o número de coisas, conjunto, pessoas que faz parte da intersecção, você começa por ele. Se você não tiver esse número, então esse é o problema, esse é o X da questão, tá certo? Essa é a incógnita que provavelmente você precisará descobrir. Mas aqui no caso nós temos a intersecção, são 20 pessoas. Então eu começo desenhando o diagrama de Venn, como eu mostrei para vocês, com a intersecção desses dois conjuntos. E na intersecção eu vou colocar o valor de 20 pessoas. Muito bem, uma vez que eu já desenhei essa intersecção, o que eu tenho de fazer agora? Eu tenho que colocar, preencher os conjuntos com o restante das pessoas que sobraram. Por exemplo, no conjunto A eu tenho 100 pessoas, só que dessas 100 pessoas, 20 pessoas já estão na intersecção. Então quantas pessoas sobram para ficar preenchido na parte que é somente A? São justamente 100 menos 20, 80 pessoas. A mesma coisa eu faço com o conjunto B. Quantas pessoas eu tenho ao todo? São 150 no conjunto B. Mas dessas 150, 20 delas já estão na intersecção. Então quantas pessoas sobram para eu colocar do outro lado? 130 pessoas. 150 menos 20, 130 pessoas são as que sobram. E por fim, eu tenho que lembrar ainda que eu tenho 110 pessoas que não fazem parte nem do conjunto A, nem da intersecção, nem do conjunto B. Então essas 110 pessoas eu coloco como um conjunto à parte, como na figura que vocês estão vendo aí. Agora eu tenho esses números diferentes do enunciado. Veja, eu tenho 80 pessoas
que somente se informam pelo site A, 20 pessoas que se informam tanto pelo site A quanto pelo site B e 130 pessoas que se informam somente pelo site B, tá certo? E de todas essas pessoas eu também tenho 110 pessoas que não se informam por nenhum desses sites. Esses são os números que agora sim eu posso somá-los, tá certo? Então somando 80, que é somente A, com 20, que é tanto A quanto B, com 130, que é somente B, e mais os 110 que não se informam por nenhum desses sites, eu chego realmente no total de pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa, e são 340 pessoas. E veja que isso é diferente de eu simplesmente somar os números conforme eles apareceram ali no enunciado, tá certo? Se você só somar aqueles números, o resultado vai dar maior do que 340, e está errado, e dá maior justamente porque você está somando duas vezes a intersecção. Muito bem. O que mais nós fizemos também? Eu mostrei para vocês como a gente pode utilizar diagramas de Venn quando eu tenho um problema agora com porcentagens. A primeira das coisas que eu tenho que lembrar no caso de um problema com porcentagens é que o meu conjunto total, o meu conjunto universo, é de 100%. Não faz sentido, em porcentagens, eu ter mais do que 100% ali num conjunto, numa amostra. Então, todo o meu universo, num problema de porcentagens, é 100%. E de acordo com esse enunciado, o que a gente viu? Nós vimos que era para distribuir 100 pessoas, de acordo com o diagrama de Venn, sendo que 50% delas estão no conjunto A. 25% estão somente em A, ou seja, estão naquela parte de fora do conjunto A que não é intersecção. E 30% dessas pessoas não são nem A nem B, tá certo? Então o que a gente começa? A gente faz o diagrama de Venn com a intersecção dos dois conjuntos. Na intersecção, ele me deu a intersecção? Ele não me deu, mas eu consigo saber automaticamente qual é o valor da intersecção. Por quê? Porque ele me disse que 50% são o conjunto A e 25% é somente A, ou seja, 25% é o lado aí que você vê na figura de fora da intersecção que pertence ao conjunto A, 25. Então, se eu pegar os 50% de A, subtrair os 25 que são somente A, sobram outros 25 que só podem estar na intersecção entre A e B. Como também ele me disse que tem 30% que ficam fora, então ali na figura eu desenhei ali, escrevi o 30 fora dos dois conjuntos. Muito bem. E eu coloquei essas informações ali também ao lado. Olha só, todo o conjunto A é 50% de 100 pessoas que eu quero distribuir. Apenas A são 25% dessas 100 pessoas. E nem A nem B são 30% dessas 100 pessoas. Muito bem, quantos são apenas B, somente B? Ou seja, quantas pessoas sobram para eu colocar ali naquela parte do conjunto B que não faz parte da intersecção, é o lado aí de B que não está encostado no conjunto A. Muito bem, para eu poder saber isso, o que eu tenho de fazer? Eu tenho que pegar o 100%, que é o conjunto total, e eu tenho que subtrair os 100% dos 30, que não pertencem aos dois conjuntos, dos 25, que são a intersecção, e dos outros 25, que são somente A. Quando você faz isso, 20 são apenas B, ou seja, 20% são somente B, tá? E agora se você somar todos esses números, 25 com mais 25 dá 50, com mais 20 com mais 30, você recupera o seu conjunto total, universo de 100%. Então, novamente, para você, quando você tiver um problema de porcentagens, utilizar diagramas de Venn pode ser muito útil para você saber exatamente quantos são os indivíduos em cada parte, em cada conjunto ali, e como você distribui porcentagens também, não ultrapassando mais do que 100%. Muito bem, isso nós falamos sobre o uso dos diagramas de Venn quando aparecem esses problemas matemáticos envolvendo números, envolvendo conjuntos, tá certo? Porcentagens. Mas um outro uso para a ferramenta do diagrama de Venn também é quando eu olho para um argumento e eu quero saber se esse argumento ele é um silogismo. Lembrando que um silogismo tem que ser aquele argumento que obedece à estrutura
tá certo? De um silogismo. E como que é a estrutura de um silogismo? Eu tenho duas premissas e uma conclusão. Lembrando que a primeira premissa eu tenho que ter termo maior e termo médio. E na segunda premissa eu tenho que ter termo menor e termo médio. A conclusão só pode ter termo menor e termo maior. Muito bem, se eu seguir desta forma, no exemplo que está aí no slide, todos os advogados estudam o Código Penal. Mário é advogado, logo Mário estudou o Código Penal. Primeira das coisas para eu perceber. As minhas duas premissas são, primeira delas, todos os advogados estudam o Código Penal. Essa é a minha premissa maior e nela eu devo conseguir encontrar o meu termo maior e o meu termo médio. O meu termo médio é advogados, o meu termo maior é estudar o Código Penal. Lembre-se que na primeira premissa eu devo fazer o quê? Eu devo falar de algo ou de alguém, o sujeito dessa premissa, e a ele eu vou atribuir uma qualidade, uma característica. Então, neste caso, advogados são o sujeito dessa premissa e sobre eles eu estou afirmando alguma coisa, que eles estudam o Código Penal. A minha segunda premissa tem que dizer respeito à minha primeira premissa. Então, no caso, o que eu tenho? Eu tenho Mário é advogado. Eu estou falando de algo da minha primeira premissa. Eu estou falando do termo médio da minha primeira premissa, que é advogado. E eu introduzi um novo termo, tá certo? Um novo objeto, alguém novo para falar. É Mário. Então, a minha segunda premissa tem o meu termo menor, Mário, e o meu termo médio, advogado. Só com isso, com essa estrutura, eu olho para a minha conclusão e nela só deve aparecer o meu termo menor, que é Mário, e o meu termo maior, que é advogado. Então aí eu olho e falo, bom, essa conclusão está certa, mas isso foi o processo de fazermos essa análise a partir dos termos maior, médio e menor de um silogismo. Sem eu precisar utilizar essa estrutura, utilizando o diagrama de Venn, como que eu faria? E eu posso fazer da seguinte maneira. Eu pego a primeira premissa e nela eu entendo. Todos os advogados estudam o Código Penal. Então, como que eu posso desenhar isso com os diagramas de Venn? Eu pego o conjunto universo, ou seja, todo tipo de pessoa, todo tipo de profissional que estuda o Código Penal. E dentro desse conjunto eu estou afirmando que existem o conjunto de todos os advogados. Então, todos os advogados está dentro de um conjunto maior de tudo aquilo ou de todos aqueles que estudam o Código Penal. Então, essa é a maneira como eu monto o meu desenho da minha primeira premissa. São dois conjuntos, tá? No caso da minha segunda premissa, o que eu tenho que colocar agora? Um terceiro conjunto. E esse terceiro conjunto, que é o conjunto novo, Mário, que eu estou falando, no caso é um indivíduo só, mas podiam ser mais indivíduos. Neste conjunto, a minha segunda premissa está dizendo que ele é advogado, ou seja, que Mário está dentro do conjunto de tudo aquilo que é advogado. Se advogado é esse conjunto em vermelho aí, então Mário, meu conjunto, que eu coloquei verde, ele tem que estar completamente dentro do conjunto advogado. Então esse é o desenho que representa a minha segunda premissa. Muito bem, ao fazer isso, repara que eu tenho tudo aquilo que estuda o Código Penal, todas as pessoas que estudam o Código Penal. Dentro desse conjunto, eu tenho um conjunto vermelho de todos aqueles que são advogados, e por sua vez, dentro desse conjunto de advogados, eu tenho um conjunto menor, que é o conjunto das pessoas que eu estou me referindo, ou no caso deste indivíduo que eu estou me referindo, que é Mário. Portanto, a conclusão só pode ser uma só, que Mário, por sua vez, também estudou o Código Penal. Então repara que o conjunto verde, que está dentro do conjunto vermelho, que também está dentro do conjunto azul, implica que o conjunto verde está dentro também do conjunto azul. Ou seja, a conclusão é única de que Mário também estudou o Código Penal. Então, através dos diagramas de Venn, eu consigo definitivamente visualizar se a minha conclusão ela é realmente válida, se eu posso tirar uma conclusão a partir dessas premissas. E mais do que isso, essa forma de desenhar, essa forma de eu representar graficamente através dos diagramas de Venn a minha conclusão,
deve ser única, ou seja, eu não devo ter outra forma de desenhar, porque se eu tiver outra forma, a minha conclusão ela não é única e talvez as minhas premissas me levem a uma conclusão ambígua, ou seja, que pode ter dois significados diferentes, que pode corresponder a duas realidades diferentes. Nesse caso, não é um silogismo válido. Um silogismo válido tem somente uma forma de ser desenhado e representado. Muito bem, vamos ver um outro exemplo. Se eu tenho aí, no exemplo, olha só, que todos os professores são distraídos. Meu irmão é distraído, logo meu irmão é professor. O que eu fiz nesse caso? A gente começou também utilizando a ferramenta do diagrama de Venn. Na primeira premissa, o que eu estou afirmando? Que todos os professores são distraídos. Então, o que eu faço? Primeiro, eu desenho um conjunto grande de todos os seres que são distraídos nesse universo, esse conjunto azul aí. Em seguida, eu desenho um conjunto dentro desse conjunto maior de distraídos, um conjunto menor de todos os professores. Então, eu coloquei ali em vermelho todos os professores. Então, eu tenho um conjunto maior de todos os seres que são distraídos e dentro desse conjunto eu tenho um conjunto vermelho menor, completamente dentro de professores. Por que completamente dentro? Porque eu tenho um termo universal ali. Todos os professores são distraídos. Então, não existem professores que estejam fora do conjunto de ser distraído. Tem que estar completamente dentro. Essa é a minha primeira premissa. A minha segunda premissa me diz o seguinte: meu irmão é distraído. E aí o que acontece? Eu tenho que desenhar um conjunto que representa o meu irmão e eu tenho que posicionar esse conjunto pelo menos dentro da onde? Dentro do conjunto maior de ser distraído. Só que repara na figura que eu posso tanto desenhar meu irmão dentro do conjunto de professores, o que significa que ele seria professor e também seria distraído, como eu também posso, a partir da segunda premissa, desenhar o meu conjunto do meu irmão fora do conjunto dos professores, mas dentro do conjunto de distraídos, porque é isso que a minha segunda premissa me afirma de verdade, que o meu irmão é distraído. Então, obrigatoriamente, o meu irmão tem que estar dentro do conjunto de distraídos, mas ele pode estar fora do conjunto de professores. Então, essa segunda premissa, ela não acaba particularizando o que eu estou afirmando a respeito de meu irmão. Ela me deixa duas possibilidades verdadeiras de acordo com as premissas para minha conclusão. Meu irmão pode ser professor, como meu irmão pode não ser professor e ser somente distraído. Então essa conclusão que aparece aí embaixo, meu irmão é professor, ela não é válida, não é a única forma que eu posso ter de representar o diagrama de Venn, tá? Dessas premissas. E, portanto, ela não é a única conclusão que eu posso tirar a respeito daquelas premissas. Tudo isso significa que essa argumentação não é um silogismo, tá? Ou seja, ele não me leva a uma única conclusão que deriva somente das premissas. Eu tenho mais de uma conclusão a partir daquelas premissas. Esse é o uso, então, da ferramenta também para eu poder validar silogismos. Então fica aí também a dica para vocês. Se houver duas formas diferentes de você desenhar uma conclusão a partir das premissas, então aquilo não é um silogismo. Pode ser uma conclusão a partir daquelas premissas, mas a estrutura do argumento não caracteriza um silogismo, ou seja, uma única conclusão derivada somente daquelas premissas. Tá bom? Pessoal, então é isso que fizemos de resumo. Espero que esse resumo ajude vocês a se prepararem ainda melhor para as provas, tá certo? Se esses vídeos estão sendo úteis para vocês, por favor, dá uma curtida aqui para mim nele no Facebook, deixa seu comentário também, se esse trabalho que eu estou fazendo extra está ajudando vocês ou não, e até saber como eu posso fazer para deixar ele ainda melhor, tá certo? Pessoal, então, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!